40% dos jovens com ensino superior no Brasil não têm emprego na área em que se formaram. O aumento do desemprego atingiu em cheio também os profissionais com curso superior. Na escola, a gente é ensinado que a gente precisa escolher uma única coisa que a gente vai estudar, se dedicar, sobre a qual fazer a nossa carreira pelos próximos 30 anos, à exclusão de todo o resto. E aí, muitas vezes a gente depara com a escolha se a gente vai fazer engenharia, medicina ou direito, o que são todas profissões muito honráveis e que de fato dão segurança e retorno financeiro pra gente. Por outro lado, o que acontece com muita gente, o que aconteceu comigo e que eu vejo com muitos amigos também, é que pelo simples fato da gente, quando era adolescente, não ter visto na prática como era trabalhar com essas profissões, quando a gente entra na faculdade ou quando a gente finalmente está no mercado de trabalho e convive na prática com aquilo, a gente tem expectativa quebrada e começa a ficar frustrado, como se a gente tivesse feito uma escolha ruim e precisasse mudar, mas a gente não quer ter rejeição da nossa família por ter investido tanto tempo, ou às vezes até tanto dinheiro para conseguir ter aquela educação para chegar naquele momento e de repente jogar tudo pro alto e falar, putz, quer saber? Não quero mais. A gente não sabe como lidar nessas situações. E a verdade é que se o que você quer é dinheiro e você quer uma profissão bem remunerada e não aquela que você é perdidamente apaixonada, você não precisa necessariamente fazer engenharia, medicina ou direito. Existem várias outras coisas que você pode fazer que vão levar menos tempo, que vão levar menos trabalho até, e às vezes até menos investimento da sua parte para você conseguir ter uma renda igual ou até bem maior do que você conseguiria com essas profissões. Por isso, nesse vídeo eu vou responder, será que você realmente precisa de diploma? Então, bom, se você está acompanhando o canal da Jovens, provavelmente em algum momento você quis aumentar a sua renda. E se em algum momento algum dos vídeos te ajudou, deixa o like aqui embaixo, porque eu também quero trazer as minhas opiniões nesse. E toda vez que a gente faz um vídeo como esse, em que a gente vai elencar as nossas opiniões, nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente esperava. Então eu vou ser muito transparente, muito sincero. Por isso, eu peço também só a retribuição para você colocar aqui o seu like como um pagamento por essa troca. Breno, você acabou de falar que existe possibilidade de eu conseguir ganhar mais dinheiro fazendo algumas coisas, sendo que eu invisto menos tempo e tenho menos trabalho do que, por exemplo, se eu for um engenheiro, um médico, advogado. É verdade isso? Olha, é verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente entra numa faculdade, por exemplo, com o intuito de conseguir o diploma, muitas vezes o que a gente vê lá dentro não necessariamente está adequado às reais demandas que o mercado tem hoje. A gente vê o caso de muitas pessoas que saíram de um curso universitário, passam por um programa trainee numa empresa, e elas acabam realmente aprendendo o que elas vão fazer lá dentro da empresa nesse programa trainee, de forma a nem utilizar o conhecimento que foi dado na faculdade. E a gente sabe que existem vários motivos para isso, mas o principal é que faculdades muito tradicionais simplesmente não acompanharam a evolução do mercado na mesma velocidade que ele aconteceu. E aí o que acontece é que tem vários jovens que se formam sedentos para começar a trabalhar e aí eles acabam se deparando com uma realidade onde não tem empresas suficientes querendo contratá-los para exercer suas funções. E aí acontece isso, ó, quase metade dos jovens com diploma está fora da área de atuação. Ou então, em apenas 3 meses de formatura, diz pesquisa que apenas 15% conseguem emprego na sua área. E com escassez de vagas, eles acabam trabalhando em funções de nível fundamental e médio. Ou seja, os profissionais eles levam anos para se formar e depois que se formam, às vezes eles não conseguem um emprego ou se conseguem, eles acabam trabalhando em funções que são abaixo do que o piso do que eles realmente deveriam receber. Porque a gente sabe, o Brasil não é um país que fomenta o empreendedorismo. Hoje, a gente já está tomando algumas medidas para isso, de colocar, de alguma forma, educação financeira, educação empreendedora nas escolas, mas a gente ainda tem um longo caminho para que a gente elimine o tabu de falar, mãe, eu quero abrir uma empresa, pai, eu quero abrir uma empresa, e os nossos pais, eles acabarem batendo na gente falando, senta, estuda que você tem que passar em concurso. O que não tem problema nenhum concurso. Pô, é uma segurança, se você estudou e você conseguiu, cara, parabéns. Mas a gente não pode considerar que é o único caminho, porque o dinheiro que você ganha de concurso público é o dinheiro que o Estado te paga. E se lembra, não existe dinheiro do Estado. Margaret Thatcher falou, o que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos. E quem é que paga os impostos? São as empresas que lucram, são os funcionários que pagam impostos com base no salário que eles recebem e somos nós, cidadãos, que ao consumirmos qualquer produto ou serviço, pagamos impostos de forma embutida. Então, para o Estado ter dinheiro para conseguir pagar o concursado, ele precisa que haja empresas contratando pessoas para produzir bens e serviços para a sociedade. Caso contrário, o Estado ele não vai ter sobre o que tributar e não vai ter dinheiro para abrir novas vagas de concurso público. E é claro, e aqui eu estou falando de uma distinção absolutamente financeira. Se o seu objetivo é ganhar dinheiro porque você reconhece que com 18 anos, 17 anos, você não tem maturidade para escolher o que você quer fazer para o resto da vida, então realmente, às vezes
você se comprometer a fazer uma faculdade de medicina, de direito ou de engenharia, seja um investimento muito alto do seu tempo, ou se você estiver numa universidade particular, até do seu dinheiro, sendo que existem várias outras formas mais rápidas e baratas para você conseguir gerar uma renda igual ou maior do que o que essas profissões vão conseguir te conceder. Mas, se for o sonho que você tem de menino, desde criança, você é médico, advogado, engenheiro, você quer fazer alguma dessas faculdades, aí beleza, vai com tudo, é uma decisão que você tomou. Até porque, né, ninguém quer ser operado por um médico que não tem diploma, isso não seria nem possível, isso é crime. A gente também não gostaria de ser atendido por um advogado que não tem OAB, ou então a gente gostaria de morar num prédio que foi construído por um engenheiro que repetiu em cálculo. A gente precisa que esses profissionais tenham diplomas porque aquilo é o validador básico de que eles são competentes para exercer sua profissão. A questão é que, ao escolher uma dessas profissões, por mais que você esteja certo que é a profissão que você quer pro resto da vida, o que a gente está vendo hoje é que jovens estão cada vez mais migrando de profissões e fazendo transições de carreira ao longo da jornada. A gente não tende a escolher mais uma única carreira e ficar nela durante 30 anos. E isso por conta do advento da internet, da gente ter várias outras formas de fato que a gente consegue ganhar dinheiro, mas também porque o mercado está mudando. Tem uma matéria aqui que está falando, 85 milhões de empregos vão deixar de existir nos próximos anos. Mas, por outro lado, a expectativa é de que 97 milhões de novos empregos sejam formados. Possivelmente, as áreas em que a gente vai começar a atuar agora, elas não vão ser mais áreas que vão ser necessárias no futuro simplesmente por conta da inovação, da automação, da inteligência artificial e do aumento da tecnologia. Ah, Breno, que absurdo. Então você está falando que você não pode fazer faculdade porque o mercado vai mudar? Então você deveria ficar o quê? Em casa, coçando o saco? Não. Aqui a crítica, ela não está sobre o fato de você fazer faculdade ou não, mas em relação a você dedicar o seu tempo e o seu dinheiro em algo que, se for só pelo motivo de ganhar dinheiro, talvez você não precise. Você pode fazer outras coisas, mas não é porque existem muitas faculdades brasileiras que são defasadas em relação às reais demandas do mercado que o mundo inteiro seja assim. Por exemplo, tem as Liberal Arts Colleges, que lá nos Estados Unidos são muito conhecidas. Inclusive, em 2019 eu fui visitar um amigo meu que está estudando em uma. Eu gravei esse vídeo aqui sobre um tema muito parecido, em que você nessas faculdades fica 2 anos podendo fazer quaisquer matérias que você quiser. Ou seja, você passa para a faculdade, você não passa para um curso de engenharia mecatrônica ou então biomedicina. Você entra para a faculdade e lá você tem tudo isso. Você tem matemática da mesma forma como você tem teatro, você tem física da mesma forma como você tem história da arte. E durante os 2 primeiros anos dos 4 da faculdade, a sua única obrigação é experimentar a maior quantidade de matérias possíveis para que você conheça o mundo, expanda a sua visão de mundo e tenha senso crítico para que, quando depois desses 2 anos você de fato for escolher uma especialização, você tenha muito mais arcabouço de vivência para conseguir dizer isso. Coisa que hoje na escola a gente não tem. Nos próprios Estados Unidos é muito comum que haja as matérias extracurriculares, que são marcenaria, como programação, como robótica, que a gente simplesmente hoje não tem no nosso modelo escolar. Então lá, as pessoas, quando escolhem uma carreira, não só elas têm mais confiança de que elas escolheram algo que elas realmente curtem e elas tendem a se frustrar menos depois, como o fato de elas terem experimentado várias coisas faz com que elas tenham uma visão de mundo de forma a deixá-las muito mais preparadas para o mercado em constante transição, de forma que mesmo que elas acabem mudando de carreira depois, elas já têm o basamento necessário para conseguir se posicionar em outro mercado. Se você for pegar a pesquisa das habilidades que mais são valorizadas hoje, a gente vê, vendas, desenvolvimento de negócios, e aqui a gente já falou, nesse vídeo eu te mostrei sobre desenvolvimento de uma solução, desenvolvimento de aquisição de clientes, sobre desenvolvimento de estratégia de manutenção para que os seus clientes continuem comprando, marketing digital para estruturar funil de vendas, jornada de compras, e-mail marketing, tráfego pago, testes AB, habilidade de gestão e liderança para que você consiga ser um líder, um gerente, uma pessoa capaz de alocar recursos e extrair mais eficiência das pessoas que estão abaixo de você. Comunicação, como isso que a gente está fazendo agora. Poxa, eu estou num canal do YouTube usando nada além do que a minha cabeça e a minha boca para trazer informação para vocês. E o fato de eu estar fazendo isso, apesar de eu ter entrado em medicina, apesar de eu ter entrado em engenharia mecânica, e apesar de eu ter entrado em engenharia de produção, foram 3 cursos de faculdade que eu comecei, não terminei nenhum deles, 3 dos quais não tem nada a ver com o que eu estou falando. E ainda assim, eu sou provavelmente melhor pago que a maior parte dos profissionais que têm os seus diplomas em qualquer um desses mercados. De novo, não quer dizer que a minha profissão é mais ou menos honrável do que a deles. Significa só que o mercado está disposto a pagar mais pela dor que eu soluciono do que às vezes uma pessoa que está atendendo aquilo. Porque o mercado ele se autorregula, é lei da oferta e da procura. Você é pago de forma proporcional ao tamanho da dor que você resolve para o mercado e a quantidade de pessoas que você é capaz de alcançar que tem aquela dor. Breno, mas não. Existem muitas empresas que olham o diploma e eu preciso disso, caso contrário eu não vou ter abertura. Cara, numa boa, olha, pode ser que você esteja certo para empresas bem tradicionais. Se você estiver falando de uma grande empresa de auditoria, de contabilidade, mas olha só, eu peguei uma matéria aqui que está falando Nubank, Creditas,
Log, Movile, Apple, Google, são empresas que já não olham diploma para quando elas vão contratar. A própria Jovens, quando a gente faz um processo seletivo, eu não peço o currículo da pessoa, eu dou um case técnico para que elas vão ter que entregar alguma coisa para me provar que elas são boas. Então, se você já participou de um processo seletivo da Jovens, você sabe, eu nunca pedi nenhum currículo seu. Eu não estou interessado em saber qual que é o seu background. Eu estou interessado se você é capaz de suprir uma necessidade clara que eu tenho e me provando que você está alinhado em relação aos nossos princípios. Porque, pasme, é mais provável que uma pessoa se envolva dentro da empresa com uma competência técnica que eu preciso se ela tiver princípios alinhados, do que simplesmente se eu contrato alguém que tem toda a parte técnica alinhada, mas os princípios são completamente diferentes. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que ela não entrega as coisas no prazo, é uma pessoa que pode ser brilhante em um monte de coisa, mas na prática não convive bem com o time. Eu não quero esse tipo de pessoa. Eu prefiro investir em desenvolver habilidade técnica em pessoas que têm princípios que eu admiro. Porque gente boa quer ser boa em tudo que faz, ela vai fazer o necessário para conseguir desenvolver e entregar. Nenhuma das pessoas na minha empresa, e já passaram mais de 70 pessoas nas Jovens, cara, nenhuma delas foi contratada por diploma. Todas elas foram única e exclusivamente contratadas pela sua capacidade provada de geração de resultados. Então, sinceramente, você deveria fazer faculdade? Sim. Nossa, como? Não entendi. Peraí, Breno, foi tudo contrário que você acabou de falar. Não, se você não tem um projeto que já continuamente te gera renda, que você pode contar e que você conseguiria até aumentar a performance dele, focando todo o seu tempo e deixando todo o resto de lado, se você não tem isso, então faz faculdade, porque lá o maior valor que você vai ter de fato não vai ser do curso, mas vai ser das iniciativas de extensão que você vai aprender lá, como Baja, como Enactus, como empresas júniores, que vão realmente te considerar habilidades que você vai encontrar no mercado real. Foi o que eu fiz. Então, apesar de eu ter largado alguns cursos de faculdade, eu entrei, né? E eu pude absorver conhecimento em todas essas frentes. E além disso, muitas das pessoas que eu conheci na faculdade, eventualmente, começaram a trabalhar comigo dentro das Jovens, entraram para minha empresa. Tudo porque, pelo fato de eu ter estudado com elas, eu sabia que eram pessoas disciplinadas, dedicadas e que elas estavam dispostas a dar conta do trabalho. Então, o ambiente universitário, ele expande o seu networking. E eu arrisco a dizer que ele é o primeiro ambiente, de fato, em que você realmente consegue construir relacionamentos que são duradouros no mundo dos negócios. Às vezes, se você não faz negócios com essas pessoas contratando elas, pode ser que você se torne um prestador de serviço ou que elas sejam algum cliente seu, tudo porque, eventualmente, vocês sentaram juntos numa sala de aula e quando deu intervalo, vocês saíram para tomar um café. Mas também não quer dizer que você não deva largar a faculdade se chegar o momento. Se durante a faculdade você começar um projeto que continuamente está gerando renda e você sabe que poderia gerar ainda mais renda se você focar 100% naquilo, então, cara, tranca a faculdade. Fica 2 anos investindo no seu projeto, porque mesmo se o projeto der errado, depois de 2 anos com a faculdade trancada, você pode reativar sua matrícula e voltar para os mesmos professores, às vezes até para os mesmos amigos, principalmente em engenharia, que a galera, por algum motivo, gosta do mundo de curso, eles gostam de ficar. Breno, mas eu não quero fazer medicina, eu não quero fazer direito, eu não quero fazer engenharia. Esses cursos que, né, todo mundo que conhece, que são os grandes 3 cursos que vão te dar mais segurança. Então, cara, numa boa, tudo bem. Porque o futuro são de cursos pequenos e profissionalizantes, de forma que alguém que quer entrar no mercado de trabalho vai poder ficar, por exemplo, 3 meses fazendo um curso sobre growth, um curso sobre marketing digital, um curso sobre copywriting, um curso sobre vendas, que são essas habilidades que são realmente mais demandadas e mais valiosas no mercado. Você não precisa passar 4 anos. Já existem várias iniciativas subsidiadas pela iniciativa privada, inclusive dadas de graça, para formar profissionais que as universidades não estão conseguindo, para conseguir trazer para o mercado as competências que hoje universidades são incapazes de gerar, simplesmente por conta dessa defasagem de lei da oferta e da procura. Algumas semanas atrás, quando a gente abriu o processo seletivo para ser gerente de redes sociais das Jovens, a gente não pediu que ela tivesse um diploma de não sei o quê, a gente nem pediu que ela tivesse um certificado de um curso profissionalizante. A gente só deu um case técnico para ela provar, olha, cria um calendário editorial com os posts que serão feitos no Instagram, no YouTube e faça um corte de um Reels para a gente ver se você tem senso crítico para o que funciona ou não. É só isso. Uma pessoa que vai ser muito bem remunerada, ainda pela geração de resultado que ela for capaz de trazer dentro da empresa, com mais habilidades que uma universidade jamais poderia trazer. Então, você deveria ter diploma? Sim, se você não tem um projeto em paralelo cujo buscar o diploma está tirando o seu foco, mas não necessariamente se o que você está buscando é único e exclusivamente dinheiro, porque aí talvez o que você possa fazer seja focar o seu tempo realmente para passar numa faculdade, ficar algum tempinho, trancar, reconhecer os privilégios que você tem, se for o seu caso, de poder saber que você vai ter comida na mesa, teto sobre como morar, cama onde dormir, que são coisas que, numa boa a gente tem que ser grato todos os dias, cara. Se tu nasceu numa família estruturada nesse ponto, em que você pode, mesmo com todo mundo discordando, chegar e falar, quer saber, entrei na faculdade, mas vou
trancar, porque as pessoas que te amam não vão te expulsar de casa. Você pode se dedicar para assistir um curso sobre vendas, sobre gestão, sobre marketing digital, sobre investimentos, para que naquele momento da sua vida você comece a ganhar dinheiro rápido e depois que você já tiver acumulado seu dinheiro, se chegar no momento você fale, agora eu quero ter um diploma. Por quê? Não é por dinheiro, é porque eu quero estudar. Beleza, você vai atrás e você consegue isso. E ironicamente, o que eu descobri foi que, mesmo pro caso das pessoas que começaram só querendo ganhar dinheiro, o fato delas terem muito resultado em algo fez com que elas se apaixonassem por aquilo. A gente se desapaixona das coisas quando a gente insiste durante a vida inteira e tenta, e o resultado não vem. Aí a gente começa a odiar aquilo, a ter uma conotação negativa quando a gente fala daquilo. O que antes era uma paixão passa a ser algo frustrante. Mas quando a gente começa por algo que realmente a gente vê que dá certo, a paixão vem. E é por isso que eu sugiro que você se torne um assinante Level 5, que é justamente a plataforma em que a gente pegou todas as principais habilidades que são mais demandadas do mercado e elencou isso num curso intuitivo onde você vai aprender sobre marketing digital, sobre gestão, sobre vendas, sobre copywriting, sobre finanças corporativas, sobre empreendedorismo, para que você tenha todo o arcabouço de habilidades que você mais vai precisar encontrar no mercado, para caso você queira ser um empreendedor e abrir negócio, ou para caso você queira se tornar um profissional valioso no mercado trabalhando para uma outra empresa. Você lembra, se você é novo, mais importante do que você se especializar numa só coisinha que você não sabe se daqui da frente vai vingar, é você se horizontalizar, buscar expandir a sua visão de mundo, desenvolvendo o que a gente sabe que o mundo realmente está disposto a pagar muito dinheiro para quem desenvolveu. Então, faz o curso Level 5, é uma assinatura que não é baratinha, mas, de novo, é um investimento em você. Eu estou deixando o link aqui na descrição, entra na página, vê tudo que a gente tem lá, tem um curso novo saindo a cada mês, fora todos os que já estão presentes, e você pode fazer parte desse movimento também para mudar a sua vida. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e, sem mais, beijo não é para você. Meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios.